Zé, que se eu tiver duas massinhas girando aqui, ó, massinha 1, massinha 2, como é que fica o momento de inércia desse meu sistema? É uma barrinha de massa desprezível com uma massa 1 a uma distância R1 do eixo de rotação, esse aqui é o meu eixo de rotação, e uma massinha M2 a uma distância R2 do meu eixo de rotação. Beleza? Mesma coisa, eu posso começar do mesmo jeito, né? A energia cinética desse corpo vai ser M vezes V quadrado sobre 2. Ok? Como eu tenho duas massinhas, então vai ser M1 V1 quadrado sobre 2 mais M2 V2 quadrado sobre 2. Tá? K é igual. No lugar de V eu posso escrever, né? A gente já viu ômega R ao quadrado. Aqui massa 1, ômega 1 sobre 2, R1, mais M2 vezes ômega 2, R2 ao quadrado sobre 2. A gente já viu antes, né? Se essas duas partículas, se essas duas massinhas estão ligadas por uma barra, elas vão completar uma volta junto, o que significa que elas têm a mesma velocidade angular. As duas percorrem 360 graus ao mesmo tempo. Então eu posso reescrever isso aqui assim, né? A minha energia cinética de rotação vai ser, como ômega é igual, eu posso botar em evidência, então vai ser M1 vezes R1 quadrado mais M2 vezes R2 quadrado vezes a velocidade angular ao quadrado sobre 2. Beleza? Para escrever a equação do jeito que eu queria, né, eu queria que a minha equação fosse assim: energia cinética de rotação é um termo de inércia vezes ômega ao quadrado sobre 2. Isso significa que o momento de inércia desse corpo aqui, ó, ele vai ser M1 vezes R1 ao quadrado mais M2 vezes R2 ao quadrado. Percebe o seguinte, né? M1R1 ao quadrado é o momento de inércia da partícula 1. M2R2 quadrado é o momento de inércia da partícula 2. Como o momento de inércia é uma grandeza escalar, não tem nada de vetorial aqui, juntar as duas é simplesmente somar o momento de inércia de cada uma. E isso vai ajudar muito a gente a resolver problemas mais complicados. Quando eu tiver vários corpos acoplados, para determinar o momento de inércia do sistema, eu posso simplesmente calcular o momento de inércia de cada corpo e depois somar todos eles. Se eu tiver N corpos, ó, preso a uma barrinha, como é que fica? Aqui eu tenho corpo 1, corpo 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. Beleza? Ó, a gente já sabe o que tem que fazer, né? O momento de inércia vai ser o momento de inércia do corpo 1, mais o momento de inércia do corpo 2, mais o momento de inércia do corpo 3, mais o momento de inércia do corpo N. A gente pode escrever isso aqui como uma somatória, né? O momento de inércia vai ser a somatória de I, de 1 até N, de MI vezes RI quadrado. Bom, e se eu tiver um contínuo de matéria? Quer dizer, aqui eu tenho a matéria distribuída discretamente, né? Cada partícula separada uma da outra e cada partícula com seu raio, R1, R2, R3. Se eu tiver uma barra, né? Vamos começar por um caso simples. Essa barra aqui é uma barra homogênea, sempre de mesma espessura, e eu quero saber o momento de inércia da barra. Bom, o que eu posso fazer é pegar essa barra aqui, né, e dividir ela em elementos de área. Então eu pego um pedacinho da barra aqui, ó, que vai estar a uma distância R do eixo de rotação, isso aqui continua sendo meu eixo, não escrevi antes, né? E ela tem massa dm. Beleza? E para achar o momento de inércia, é só somar o momento de inércia de cada pedacinho dm. Bem, quando a gente tem um contínuo, ao invés de escrever uma somatória, a gente escreve uma integral, né? Então, meu momento de inércia para um contínuo vai ser integral. Depois a gente vai definir os limites de integração de r ao quadrado, que é a distância, vezes dm. E o que a gente vai ter que fazer na maioria das vezes é resolver essa integral aqui. Vamos ver um exemplo. Olha, eu quero calcular o momento de inércia de uma barra que gira ao redor de um eixo.
No primeiro caso, ó, essa barra vai estar presa exatamente pelo centro de massa dela. Exatamente o meio da barra. É uma barra homogênea, sempre de mesma espessura, ok? E ela está presa exatamente no centro. E no segundo momento, a gente vai calcular essa barra presa por uma extremidade e girando ao redor do eixo de rotação. Vamos chamar esse caso aqui de caso A, esse caso aqui de caso B. Antes de a gente fazer conta, qual das duas barras vai ter maior momento de inércia? A ou B? Isso, beleza, B, né? Apesar de ser a mesma barra girando, ó, percebe que eu tenho aqui, ó, metade da barra e metade da barra a uma mesma distância do eixo de rotação. Aqui, ó, se eu dividir a barra em duas também, ó, a segunda parte da barra, vamos chamar de pedaço 1, pedaço 2. Aqui eu tenho o pedaço 1, que vai ter o mesmo momento de inércia desse pedaço 1, mas esse meu pedaço 2 aqui está mais longe do eixo de rotação do que esse pedaço 2. Então é de se esperar que essa barra 2 aqui, esse sistema B, seja mais difícil de fazer, começar a girar ou parar de girar, ou seja mais difícil de mudar a velocidade angular dele. Vamos começar pela barra presa aqui, ó, no centro de massa. E aqui eu tenho um eixo de rotação da barra. Bom, tem que resolver essa integral aqui, né? Vai ser integral de r² dm. O plano dessa integral aqui, né, é que eu tenho que escrever ela ou toda em função de r, ou toda em função de m, para poder resolver a equação, para poder resolver a integral. Beleza? O que a gente faz normalmente, ó, é escrever a equação inteirinha em função de r. Ou seja, a gente tem que dar um jeito de escrever esse dm em função de dr. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Como essa barra é linear e homogênea, a gente pode relacionar o comprimento dela, o raio aqui, né, com a massa, utilizando densidade linear. A densidade linear dessa barra aqui, ó, vai ser a massa dela, dividido pelo comprimento dela, que seria o R total. Tudo bem? Se eu passar o R multiplicando, eu posso escrever a massa como sendo a densidade vezes R. Se eu derivar em função de R, dm dr, como a densidade é constante, ela fica, e a derivada de R em relação a R é 1. Ou seja, a relação que eu tenho vai ser dm igual a densidade linear da barra vezes dr. Se eu substituir aqui, o momento de inércia vai ser integral de r² vezes a densidade, que é uma constante, pode sair fora da integral, vezes dr. Então a gente escreve toda a equação, ó, ou toda a integral em função apenas de r. A segunda parte aqui é escolher os limites de integração. Tudo bem? Ó, a gente pode escolher que esse ponto aqui é o ponto 0, né? A gente pode definir aqui uma reta como direção. E essa barra aqui, ó, vai desde menos L sobre 2, onde L é o comprimento da barra. Vamos escrever isso, né? L é o comprimento da barra, até L sobre 2. Ou, se você quiser, né, você pode dividir a barra ao meio, falar que o limite é de 0 até L sobre 2, e multiplicar por 2, porque são dois pedacinhos girando. Tanto faz. O resultado vai ser o mesmo. Então vai de menos L sobre 2 até L sobre 2, onde L é o comprimento da barra. Essa integral é fácil de resolver, né? Integral de r² dr vai ser r³ sobre 3, né? Tem a densidade aqui, vamos botar aqui na frente, densidade, que vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Substituindo os limites de integração, a gente tem o seguinte, densidade que multiplica, vamos botar isso sobre 3 para fora aqui, r³ é L ao cubo sobre 2 ao cubo, menos L ao cubo sobre 2 ao cubo. Opa, fecha parênteses. Ok? Bom, menos ao cubo é menos, menos com menos dá mais, então isso daqui dá ρ sobre 3, 2L ao cubo, sobre 2 ao cubo é 8, né? Sobre 8,
dá de simplificar aqui, ó, dá 1, dá 4. Então, o momento de inércia de uma barra presa ao centro de massa vai ser ρ vezes L ao cubo sobre 12. Como é que fica quando ela está presa por uma das extremidades? Bom, é muito parecido. Eu tenho aqui o eixo, ela está presa agora numa extremidade. Então aqui eu tenho uma barra de comprimento L. A forma de transformar o dm em dr é a mesma, através da densidade da barra. O que muda aqui é os limites de integração, né? Se eu considerar o ponto ou o eixo de rotação como sendo a posição 0, o meu limite de integração aqui vai de 0 até L. Então aqui vai de 0 até L. Beleza? O resultado da minha integral é o mesmo, né? Vai ser densidade que multiplica R ao cubo sobre 3, só que agora de 0 até L. Então, o momento de inércia da barra, nesse caso, vai ser ρ vezes L ao cubo sobre 3. Percebe como a gente esperava o momento de inércia de uma barra presa pela ponta é maior do que o momento de inércia de uma barra presa não, né? Com um eixo de rotação em cima do centro de massa. Aqui o eixo de rotação é numa ponta da barra e aqui é exatamente no meio da barra. O momento de inércia dessa segunda aqui, ó, é 4 vezes maior do que da primeira. Bom, uma coisa que a gente vai aprender na próxima aula é um negócio chamado de teorema dos eixos paralelos. Ele fala o seguinte, ó, se eu sei qual é o momento de inércia em relação ao centro de massa de um corpo, ou seja, quando o centro de massa está preso no eixo de rotação, eu posso determinar o momento de inércia de uma forma bem fácil para qualquer outro ponto em que o corpo esteja ligado ao eixo de rotação. O teorema dos eixos paralelos fala o seguinte, ó, o novo momento de inércia vai ser o momento de inércia do centro de massa mais a massa do corpo vezes h ao quadrado, onde h é exatamente a distância entre o centro de massa e o eixo de rotação, que nesse caso aqui, ó, seria L sobre 2. Isso seria o meu H. Ok? Na próxima aula eu vou mostrar como é que a gente chega nessa equação, mas fica de exercício o seguinte, ó, vocês mostrarem que eu posso determinar o momento de inércia de uma barra presa pela ponta, conhecendo o momento de inércia do centro de massa e usando o teorema dos eixos paralelos. Qual é a vantagem? A vantagem, ó, é que vocês vão ver que a gente sempre vai tentar arrumar uma simetria para transformar aquele dm em dr. Em alguns casos isso vai ser bem complicado, tipo, ó, imagina que eu tenho aqui um eixo de rotação e eu tenho um disco girando preso ao seu centro de massa. Bom, arrumar uma simetria aqui é fácil, a gente vai resolver esse problema, né? É só pensar em um monte de anéis concêntricos ao redor do eixo de rotação. Agora, se o meu disco estiver preso pela borda dele, a coisa não fica tão simples. Então, a gente vai ver que usar esse teorema facilita em muitos casos. Tá bom? Até a próxima então, pessoal. Um grande abraço.